Você está dizendo que, de repente, o algoritmo americano pode querer favorecer as empresas americanas. O algoritmo chinês... Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões. Meu Deus do céu, a gente vai ter que, será que alguma hora a gente vai ter que criar o algoritmo Brás? A tecnologia está se transformando em uma velocidade alarmante hoje em dia. Inclusive, muitos termos novos foram adotados pelo vernáculo popular recentemente, mas nem sempre o seu significado ou o impacto dessas mudanças fica muito claro. Por isso, nós convidamos o Marcos Facó, que é o diretor de comunicação e marketing da FGV, Fundação Getúlio Vargas, para esclarecer um pouco sobre esse assunto com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa, querido, ao Diálogos com a Inteligência. Vamos começar? Quando falamos de inteligência artificial, ou IA nos negócios, no marketing, a gente está falando exatamente de quê? De tudo e de nada. Meu Deus. Cristian, eu queria primeiro agradecer aí o convite, participar aqui do seu programa, que eu vejo que é um sucesso, né? Muito obrigado. No YouTube, lá, a quantidade de views, de seguidores que o canal tem. A IA, hoje, eu diria que é a ponta do iceberg. Hoje a IA vai revolucionar a maneira que a gente se comunica, a maneira que a gente estuda, a maneira que a gente compra, a maneira que a gente vive em sociedade. Então, acho que eu diria que é uma revolução que está se iniciando e que é difícil a gente vislumbrar exatamente aonde a gente vai chegar. Eu acho que isso é um pouco da IA. Cara, você não acha que a gente está tendo revoluções demais em curtos prazos de tempo? Em todos os sentidos, né? A gente vê aí o mundo como que ele está se comportando em termos de guerra, de política, de sociedade. É uma revolução muito grande, eu acho que por causa do efeito das redes sociais, da comunicação em massa, da forma que as pessoas estão consumindo a comunicação e que eu diria que metade da população ainda está muito perdida no entendimento do que é notícia, do que é fato, do que é realidade e do que não é. Mas a inteligência artificial vai tornar isso cada vez mais difícil, não? Com certeza. Essa é uma questão que eu diria fundamental, porque se você pegar a questão ética, né? A informação que a inteligência artificial te entrega, ela é o que eu chamo de caixa preta, hoje em dia. Diferentemente, por exemplo, de um search no Google, o Google te entregava o que existe relativo àquele tema. Te entrega o que existe relativo àquele tema. A inteligência artificial, ela te entrega uma resposta que ela julga a adequada e que cabe ao usuário saber discernir se aquilo faz sentido ou não, porque você não sabe o que tem atrás. Então, depende da empresa que está por trás, ela pode criar um viés. Sim. E você dificilmente vai ter condição de julgar. Então, isso vai exigir que o usuário tenha um comportamento totalmente diferente do que ele tem hoje com o Google, por exemplo. Será que a gente também não está ficando debaixo de uma certa ditadura crescente do algoritmo? Com certeza. A gente vai ter uma mudança, por exemplo, no comportamento de compra. Hoje você quer comprar um produto, você busca no Google o determinado produto e aí você vê vários produtos, várias empresas, vai ao site e faz uma busca dentro desse site, analisa o produto, compara e toma a sua decisão de compra. Na inteligência artificial, o que vai se dar no futuro é que você vai ter um agente no seu celular tipo Siri e você vai pedir para ela comprar um determinado produto. Ela vai interagir com agentes do lado comercial, do lado fornecedor, né? E vai pesquisar o produto que você quer para o seu fim. E vai te entregar a melhor escolha. E você vai pedir para ela se ela pode comprar para você. E ela vai fazer essa compra, vai fazer uma reserva de hotel, vai fazer uma compra de bilhete aéreo. E o problema que você mencionou de questão ética as empresas norte-americanas, obviamente, tenderão ou poderão favorecer o comércio norte-americano. As empresas, por exemplo, chinesas, como o DeepSeek, poderá favorecer o comércio chinês.
Então, como que vai ser lidar com essa caixa preta é um desafio realmente social muito grande. O exemplo que você deu agora no final foi um exemplo muito interessante, né? Porque a gente está vivendo um mundo, já de uns anos para cá, e esse ano isso ficou óbvio, né? Que a gente está vendo uma espécie de desglobalização. Quer dizer, eu posso chamar, que nem os franceses, o processo de integração mundial, que é um processo que, sei lá, está rolando desde a descoberta da América, né, de mundialização. Mas eu posso chamar de globalização os períodos em que você tem uma expansão, mas depois aquilo começa a dar problemas, você tem um momento de retração, de resistência, de reação. Isso aconteceu várias vezes na história. A gente está passando por um período desse. Que aí, em vez de você ter, por exemplo, um incentivo ao cosmopolitismo, você tem um retorno do nacionalismo, você tem um retorno de uma certa... uma fuga do centro, um certo retorno de ideologias autoritárias. É um mundo em que você não aposta mais na ideia de integração. Você começa a recriar as identidades parciais, as identidades locais ou nacionais, e você vai se dobrando para dentro. Né? Que era um mundo, por exemplo, que existia antes de 1980, 1990, né? Que era um mundo em que esses estados eram fechados. É claro que eles nunca você não volta a ser como era antes. Né? Mas são sempre recuos em relação ao momento de abertura que aconteceu antes, causados sobretudo por aqueles que acham que estão perdendo daquele processo de integração, de alguma maneira ou de outra. Né? Com a posse do segundo governo Trump, você está óbvio. Né? Você está tendo uma espécie de um discurso imperialista ao invés de um discurso de integração, você tem um discurso pouco democrático, enfim. Tudo isso para dizer o seguinte: você está dizendo que, de repente, o algoritmo americano pode querer favorecer as empresas americanas. O algoritmo chinês... Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões, meu Deus do céu, será que alguma hora a gente vai ter que criar o algoritmo Brás? Com certeza, eu acho que assim, esse é um desafio, né? E eu diria que é um desafio quase que impossível, dado o volume de investimento que tem que ser feito hoje em dia. Hoje eu estava vendo até uma matéria sobre a questão energética, do consumo que a inteligência artificial causa. Então, é um galpão onde tinham centenas de CPUs. Hoje tem uma parede apenas com meia dúzia de CPUs, só que super potentes para dar conta da inteligência artificial. Porque o consumo que a inteligência artificial exige está criando um problema agora de energia. O problema das empresas norte-americanas é como que eu vou criar energia suficiente para poder fazer a inteligência artificial rodar. Então você vê que o problema ele transcende a questão meramente da inteligência em si, do algoritmo em si, e vai para uma questão energética. Então, e se você pensar que essas inteligências artificiais, que vão ser hoje o centro do mundo, que estão todas as CPUs, elas são locais que podem ser amanhã atingidos por uma guerra, você faz um estrago na parte de comunicação terrível. Né? Uhum. Então, a questão é que, como você bem colocou, a liderança das superpotências na criação e a gestão dessas inteligências vai fazer uma diferença muito grande no mundo e provavelmente vão controlar. Mas, no limite, você pensa o seguinte: hoje você tem dois sistemas operacionais de celular, iOS e o Android. Uhum. iOS da Apple, Android do Google. Se eles resolvessem desligar o iOS e o Android, o Brasil para. Se os Estados Unidos, o Trump, determinar que Apple e Google devem desligar o sistema operacional no Brasil, a gente não tem comunicação. Você acha que é quase inevitável, então, que nesse mundo que está ficando perigoso, que de alguma maneira a gente vai ter que começar a tentar produzir no Brasil esse tipo de coisa? Os próprios algoritmos, os próprios programas de inteligência artificial, para não ficar na mão seria o ideal. Dessas potências estrangeiras que vão ficando ameaçadoras, né? Seria o ideal. Mas, Christian, vamos lá. Porque energia em geral tem no Brasil, né? Energia a gente tem. E aí esse é um recurso que o Brasil tem ainda bastante.
E que aí a gente vai virar, eu acho que isso gera uma oportunidade para a gente, né? Mas se você, voltando aqui, se você pensar que, pelo menos na minha época, quando eu via televisão, eu tinha 4 opções de canais. Sim. E que na verdade era uma só. E de jornal eu tinha também 2, 3 opções. Isso. Rádio ida. Então, também, naquela época, existia uma concentração de informação e, portanto, de poder na mão de poucos. Então, a gente pulverizou, como você bem disse, fragmentou toda essa sociedade em termos de comunicação. A gente está num limite de fragmentação que hoje você tem tanto conteúdo que você não consegue mais consumir. Veja, o YouTube é um exemplo onde esse canal opera. E eu acredito que vai haver uma consolidação disso na mão dessas big techs, vamos chamar assim, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Essa consolidação vai se dar não só com a inteligência artificial é uma plataforma, mas na consolidação dos e-commerce, das grandes plataformas de e-commerce como Amazon e Meta, por exemplo, com Instagram e Facebook. E aí você tem uma junção do e-commerce com o social, que é o que está acontecendo com o TikTok agora, que está abrindo o seu e-commerce. Mas se ele se alia com a Alibaba, o Shein, ele tem um poder muito maior, que são a junção das big techs e essa disputa, vamos dizer assim, do e-commerce mundial, né? E isso vai se dar através dos agentes, depois com inteligência artificial. E aí é que é a caixa preta que hoje a gente não consegue imaginar. Hoje a nossa busca, ela é pessoal dentro do Google, que tem a parte do algoritmo do Google, que muda várias vezes durante o dia, para que os engenheiros não possam replicar, ou copiar, ou vender esse algoritmo. Então, é um algoritmo que também ninguém conhece. E ele te dá umas entregas. E você acredita naquelas entregas. Só que você ainda tem uma parcela grande de busca humana que você faz a sua discriminação do aonde você deve ir. No ChatGPT, na inteligência artificial, quando ela te entrega uma resposta, você contesta ou não, você critica ou não. Então, o poder discricionário vai mudar. Ele vai ser vai exigir muito mais da pessoa de interpretar aquilo. E aí é que a questão muda, porque a gente vê na população que acredita em fake news, que uma grande leva da população vai no efeito manada acreditar que a Terra é plana. Estou lembrando antes do Google que a coisa funcionava assim. Você queria saber alguma coisa, você tinha que se levantar da poltrona, você tinha que ir até a estante e procurar o volume da enciclopédia Mirador, ou que lá fora era britânica, procurar o verbete do assunto para se informar. Quer dizer, era uma coisa ainda menor ainda, o universo de escolhas era muito menor, mas as fontes eram muito melhores. Com certeza. Do ponto de vista da profundidade, eram especialistas que escreviam. Né? Com certeza. Hoje mesmo eu li um artigo... Agora você não precisa fazer nada disso, é só abrir aqui e perguntar, e você faz uma pergunta pelo ChatGPT, sei lá. Onde fica isso? Fulano é casado? Por que Cicrano está divorciado, não sei o quê? As perguntas mais escalafobéticas do mundo você pode perguntar. Será que o compositor, será que Beethoven tinha bigode? Sabe? Uma coisa, ele responde tudo se perguntar. Sim, mas pode estar errado. Mas ao mesmo tempo, como é que você vai ter discernimento se você foi educado pelo ChatGPT? Pois é, não, então, mas... Porque pressupõe que você tem uma formação externa ou anterior para poder perceber os erros, né? Sim. Então, isso vai fazer está fazendo com que a sociedade ela se distancie cada vez mais em termos da pessoa que sabe mais ou tem mais conhecimento, melhor formação do que o resto, que é analfabeto no limite. Essa distância, antigamente, era muito pequena. Porque lá atrás da história, o cara que conhecia um pouco a mais que o outro. Essa distância vai aumentar cada vez mais por causa dessas plataformas. Então, assim, como que vai ser a educação para a nova sociedade é que é um grande desafio entender também. Pois é, você não acha que a questão da regulação ou não das redes sociais não tem a ver com uma tentativa de estender as regras que foram criadas na Constituição, nas leis, para o mundo pré-digital? Por exemplo, jornais, revistas, rádios, meios de comunicação
né, que eram as plataformas antigas, digamos assim, de informação, uma tentativa de disciplinar, estender isso também para o mundo virtual. Não pode nem dizer que parece que porque não existe mais o mundo real e o mundo virtual, porque o mundo virtual é o mundo real também. Você acha que isso dá jeito ou que esse tipo de tentativa de ter algum tipo de controle sobre a qualidade da informação, a veracidade da informação, ou se ela está dentro dos limites da legalidade quando você manifesta opinião, ou você acha que isso tem que ter uma outra legislação completamente diferente? O mundo vai ter que se reinventar, eu diria. Porque a legislação que existe hoje, que foi criada já há anos, é uma legislação, como você bem colocou, no mundo analógico. No mundo que você tinha 4 canais de televisão, você tinha meia dúzia de rádios, 3 veículos impressos e algumas revistas, onde a informação era controlada, dirigida, e você não tinha muito poder de contestação. E não tinha nem outra fonte para você pesquisar aquilo. Hoje, a legislação existente ela não dá conta do que acontece na sociedade em termos de sociedade digital, vamos chamar assim, e a LGPD, por exemplo, é um exemplo claro de que não funciona. A LGPD existe já há alguns anos, no entanto, você ainda continua recebendo informação não solicitada, continua recebendo telefone não solicitado. Isso não evitou. E não tem como evitar. E hoje, o que é verídico, o que é fake, a tendência é piorar. O deepfake está aí e vai acontecer, e a gente vai ter que aprender a lidar com ele. E a própria inteligência vai ser uma arma para lidar com ele. Você tem uma inteligência que consiga identificar se aquele conteúdo é fake ou não. É quase como se fosse um antivírus. Exatamente, é um antivírus. O hacker, que tem o combate ao hacker. O que eu tenho visto de deepfake hoje, assim, que são deepfakes que são obviamente fakes. Acho que é fakes dá para ver, eu acho que a qualidade ainda é de tal maneira que você percebe que aquilo ali ainda não amadureceu. Mas porque você tem um nível intelectual que permite que você tenha esse discernimento. Mas não todos têm. Pois é. Então, assim, esse é o grande ponto que é o perigo, porque você hoje cria, e aí a política usa bem isso, de criar uma realidade paralela, que não existe, e leva massas de pessoas às ruas a fazerem e a tomarem posição sem saber que aquilo faz sentido ou não, sem ter a noção do que está fazendo aquilo. Pois é, mas a partir do momento em que essas grandes plataformas elas são colocadas debaixo, a serviço, digamos assim, da política de um determinado país, como é que você vai conseguir ter regulação, ou você vai conseguir pôr limites a isso? Como é que fica com a noção de soberania dentro disso? Mas a sociedade vai acabar se adaptando a essa realidade. Imagina o seguinte, nós tivemos o nazismo. Na época do nazismo, a comunicação era analógica. Sim. Mas era novidade também, rádio. Tinha uma comunicação... Cinema. Cinema, rádio, jornal. Não tinha nem televisão naquela época. E massas foram mobilizadas e o nazismo cresceu daí. Mas aí teve uma guerra. E aí teve uma guerra. Então, o que existe hoje é que você tem uma vantagem, que é você tem uma facilidade da defesa, da contra-informação, ou da explicação, ou da tentativa de dissuasão. Então, hoje eu estava lendo um artigo, por exemplo, interessante do pessoal da Universidade da Pensilvânia, que pesquisou que a melhor forma de você contra-argumentar uma afirmação, uma notícia fake, tipo a Terra é plana, não é explicando que a Terra é plana por A mais B. É colocando uma notícia diferente, mas não explicativa. Combatendo da mesma maneira. Porque a questão de você tentar explicar com dados e fatos não surte efeito. Você tem que usar uma outra maneira de dissuadir aquilo. Provavelmente uma maneira parecida com a da fake news. Exatamente, mas numa direção oposta. Sim. Com sinal invertido. Exatamente.
mas não argumentando, não tem argumento. Porque é outra linguagem, né? Porque entra uma questão muito emocional. Então, vamos supor, no marketing, sabe que não é o racional que vende, ou não é o racional que compra, Sim. é o emocional. E você justifica racionalmente a sua atitude que foi emocional. Então, a atitude das massas é uma atitude emocional. Ninguém põe uma camisa amarela porque sabe que A mais B é igual a 1 mais 1 é igual a 2. Põe uma camisa amarela porque tem alguma emoção ali por trás. Porque se sente bem fazendo aquilo, porque crê em alguma coisa. Né? Então, você precisa de acordos para você criar uma crença. E você destruir uma crença é muito difícil. Você acha que, na verdade, tudo isso é uma questão de acomodação, né? Que o tempo vai... O tempo vai... Exatamente. Eu acho que tem aquela questão da inteligência artificial, que é um debate bem acalorado, às vezes, é que várias profissões vão deixar de existir. Vários empregos vão deixar de existir. Na verdade, vão ser criados outros empregos. Por exemplo, na minha área, quanto mais inteligência artificial a gente usa, ou quanto mais analítico a gente usa, etc., a gente precisa de mais gente. Porque você precisa de gente para usar o ChatGPT, usar a inteligência, ou produzir vídeos. A gente usa Midjourney, que é uma plataforma que a gente tinha um custo enorme fazer um vídeo institucional. Hoje a gente faz esse vídeo com inteligência artificial muito mais facilmente. E muito mais rapidamente, é um custo barato. Mas preciso de alguém, eu preciso de uma equipe. Só que em vez de produzir um vídeo, eu demorava um mês, hoje eu produzo um vídeo em 3 dias. Quando eu sei disso, eu posso produzir, em vez de um vídeo, vários vídeos. E aí você cria uma necessidade de, em vez de ter um vídeo, produzir vários vídeos. Né? Então, a mesma produção de conteúdo jornalístico, hoje no Brasil, no mundo, explodiu. Saímos de 3 canais, 4 canais, ou 4 grupos de jornalismo fortes para milhares, se não milhões de canais de informação, canais jornalísticos. Às vezes segmentados ou especializados, ao contrário dos canais tradicionais que falavam de tudo. Agora você pode dizer, tudo se segmentou muito também, ou se especializou em certos determinados assuntos, né? Exatamente. Então eu acredito que assim, uma forma é o que eu chamaria de certificação, que vão surgir plataformas que eu diria seriam certificadoras de conteúdo. Esse conteúdo é fake? Esse conteúdo não é fake? E aí é quase que como você tivesse um filtro para você saber se aquele conteúdo é fake ou não. Então hoje você mencionou antivírus. Você tem não seria uma antinotícia, mas uma plataforma que faria, olha, essa notícia é verdadeira, e a um clique você saberia se a notícia é verdadeira ou não. Então é uma maneira, obviamente que aí o cara cria um novo vírus, você combate, então é um correr atrás do rabo. Sim. Nossa. Como é que alguém pode começar a integrar a inteligência artificial no seu dia a dia? E quais seriam as boas práticas desse tipo de tecnologia quando o assunto é comunicação? Olha, na comunicação, primeiro eu acho que a pessoa começar a usar, ter esse hábito diário de usar a plataforma, das mais variadas formas, né? Perguntando, interagindo, usando como auxílio em pesquisa, em vez de usar o Google, usar a plataforma, mas, sobretudo, sendo crítico sobre o que ela está te entregando e os usos que ela pode te dar. Na comunicação, a gente tem 3 pilares. Um é automação de tarefas, automação de produção, personalização. Eu tenho facilidade de personalizar, como eu falei, em vez de eu produzir um vídeo, eu posso produzir 10 vídeos e eu personalizo esse vídeo para determinado segmento de público. E depois análise de dados. Então hoje eu tenho capacidade analítica muito maior que eu tinha antigamente. Então eu posso fazer correlações, eu posso cruzar dados que dificilmente eu faria na mão. Então essa inteligência ela vai permitir que as empresas na área de marketing e comunicação ganhe muito espaço nessas automação, na personalização e na análise de dados. E isso vai permitir que elas compitam cada vez mais fortemente no relacionamento com o consumidor, que vai se dar através dos agentes.
Então vai ser praticamente impossível que, muito em breve, não exista na escola uma disciplina que ensine a manusear esses instrumentos. Você não acha? Isso vai virar uma coisa tão central na vida de todo mundo que você vai ter quase que ter curso sobre isso. Sim, e curso, eu diria assim, como usar. Como usar, né? Como usar essas plataformas. Mas da mesma maneira que, por exemplo, a calculadora não acabou com o curso de matemática. Sim. A inteligência artificial também não vai acabar. Só que ela é uma calculadora muito mais potente, né? A televisão não acabou com o cinema, não acabou com o teatro. Eu acredito muito, eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acredito que as coisas se adaptam a uma nova realidade. Então, empregos vão mudar. Hoje você tem, por exemplo, o youtuber, um influencer que ganha, às vezes, muito dinheiro no YouTube, ou na TikTok, ou no Instagram, Sim. Que é uma nova profissão. Que não existia. Então você tem próprio videocast, podcast que se tornou formou novos profissionais e tem novos profissionais engajados nessa atividade. Eu estou te olhando com essa cara porque eu sou cientista político e fico pensando assim, o diabo é que você aprende um negócio, eu sou explicador, sou professor, então eu sou explicador de muita coisa, né? Aí eu fico assim, ai meu Deus do céu, já inventaram, vai ter que mudar a maneira de ensinar, ou então se houve uma revolução digital, mudou a maneira de entender não sei o que, você tem que ficar correndo atrás porque a maneira que você entende ficou obsoleta, entende? Eu tendo a ser conservador com essas coisas assim, eu penso logo no trabalho que vai dar. E aí eu converso com gente, com colegas meus aqui no meio que trabalham muito com tecnologia, começar com o próprio Pedro Doria, né? E ele ri para mim e fala assim, ó, você da tua área é um dos caras que está mais na ponta, é o cara que está mais fazendo, que participando, que entrou em rede social, que usa inteligência artificial. Eu digo, meu Deus, mas eu estou na ponta, eu que já acho isso uma desgraça pelada, imagina o resto, entendeu? Mas é isso mesmo, você tem toda a razão. Na FGV, o que eu digo lá é assim, os alunos às vezes sabem mais que os professores a usar essa tecnologia. Sim. Então o professor que tem uma certa idade lá, ele tem que aprender e às vezes tem dificuldade de lidar com essa plataforma. Sobretudo no mobile, né, que é a plataforma que o jovem, a geração Z usa. Então eles estão lendo ali no celular. Pois é, você sabe, quando eu comecei, há uns anos atrás, eu comecei a ver assim, o que o cara de pau, os alunos agora ficam vendo alguma coisa no celular durante a aula, aí depois que eu percebi que, na verdade, eles estão acompanhando, ou é a anotação que está no celular. Bom, às vezes eles podem estar no WhatsApp mesmo, mas assim, muitas vezes estão acompanhando, estão lendo os textos no celular. E eles são multitarefas. Eles podem estar lendo no WhatsApp, mas ele está ouvindo o que você está dizendo. Mas é engraçado, eu acabei ficando assim também. Você consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo? Eu já tenho dificuldade. Não, mas isso é um aumento de produtividade brutal. Não, mas é que você não consegue dedicar a atenção plena e profunda que você tinha antes. Então, eu acho que você aumenta a quantidade de coisas que você faz, mas eu acho que você não faz tão bem cada coisa. Né? É um novo paradigma, né, que o pessoal mais velho não consegue entender ou lidar, o jovem consegue de outra maneira. Então, o consumo da informação hoje é muito rápido. Então, eu diria que a gente tem uma teoria da economia da atenção. Né? Sim. Que já está todo mundo brigando pela atenção, né? Todo mundo brigando pela atenção. Então, o que as empresas brigam é pela atenção. O que todo mundo está brigando nas redes sociais é pela atenção. O que os políticos estão brigando é pela atenção. O que eu estou fazendo aqui também estou brigando pela atenção, pela sua atenção. Exatamente. É a atenção do usuário, a atenção do telespectador que você está brigando, do teu cliente, do consumidor que está brigando. Então, a briga por atenção. Então, a economia da atenção, ela é potencializada ainda mais pela inteligência artificial. E ela torna as tarefas mais rápidas. E aí você tem segundos de atenção que você precisa saber, assim, monetizar isso, se você tem uma empresa. E se você é um professor, você precisa captar essa atenção do aluno. E é difícil. E aí você tem uma nova revolução da forma de ensinar. Né? Então, aquela coisa de storytelling é uma ferramenta que vai crescer,
porque é onde que o jovem você consegue captar a atenção do jovem. Mas tem uma dificuldade aí, porque as escolas não conseguem acompanhar, às vezes. Você está falando assim, o professor, o aluno acaba sabendo mais do que o professor, e o professor não consegue. Como é que ele vai repassar isso para o aluno, entendeu? Porque você imagina, você vai ter que ter cursos de reciclagem de 5 em 5 anos, na verdade. A gente está vendo aí a questão de cursos de long life learning está crescendo muito, né? Então, a gente oferece cursos de curta duração, que são cursos que vão de 8 a 40 horas, etc. E tem uma procura muito grande, de todos os níveis, todas as faixas etárias, porque a pessoa está sentindo necessidade de se reciclar. E as plataformas oferecem tantas features para o usuário que às vezes você precisa de um curso para usar até hoje o Outlook, usar o Teams, usar certas plataformas, né? Então o jovem tem uma facilidade nesse uso, mas o professor ele precisa de reciclagem. Como usar? A gente na pandemia teve que treinar os professores a como usar o Zoom. Eu sei. Você participou, deve ter feito isso. Eu sei. Então, é um desafio. Então, você é diretor de comunicação e de marketing da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, como é que a instituição lida com essa nova tecnologia? Você já começou a responder um pouco na graduação e nas escolas. Então, a gente, por exemplo, tem lá muita essa questão do atendimento ao interessado no nosso vestibular, nos nossos cursos. Então, hoje a gente criou chatbots com inteligência artificial cognitiva, onde o aluno entra no nosso site, em vez de ele ficar procurando o curso que ele gostaria de fazer, ele já pode perguntar, tirar suas dúvidas, e essa inteligência vai à nossa base e vai respondendo, interagindo com ele, e até fazer a inscrição dele no processo seletivo, né? Então, isso auxilia o usuário a fazer a sua escolha, etc. Dentro da FGV, a gente também, por exemplo, na minha área, a gente tem o mesmo chatbot que auxilia o onboarding, por exemplo, do novo funcionário, aos processos da casa, os processos da área, a entender as políticas, como agir. Então, essa plataforma ela já auxilia isso na produção. Fora isso, nas nossas campanhas de comunicação, a gente usa plataformas como, por exemplo, o Performance Max do Google, que são plataformas com inteligência artificial para você atingir com a sua comunicação uma segmentação específica no remarketing, sabendo que aquela pessoa já foi impactada pelaquela comunicação. E isso tudo a gente atrela ao CRM que nós temos para poder fazer o acompanhamento, envio de comunicação, etc., até a inscrição e depois toda a comunicação, relacionamento durante o curso com esse aluno, né? Então, é uma automatização da comunicação já pré-estabelecida dentro de uma régua de comunicação ao longo do tempo, né? E esses cursos falam de ética, por exemplo, de como lidar com aquilo, não abusar ou não transgredir certos limites? Então, aí existem cursos dentro das graduações que abordam a questão de ética. Por exemplo, o curso de Direito, eu posso citar, lá tem a questão de ética jurídica e, sim, obviamente, tem a questão de ética dessas plataformas. O grande desafio é porque, assim, qual é a legislação que existe? Porque isso tudo a coisa que eu fico pensando que é a obsolescência de todos os mecanismos que regem essas atividades, entende? Porque a impressão que dá é que você fica enxugando gelo. Entendeu? Quando a gente fica olhando a atividade do Congresso, a atividade do Judiciário, o Executivo é mais pronto. Eu acho até que o Executivo tende, inclusive quando estiver muito mal intencionado, a exatamente usar a velocidade dessas coisas, a velocidade de decretos, de comunicação, para aproveitando a lerdeza e a morosidade dos outros poderes, entendeu? Isso a gente está vendo nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump está dando decretos para todos os lados, né? Ele, ao mesmo tempo, vai tomando decisões e conta com a lerdeza do judiciário, conta com a lerdeza da... Ou seja, a gente vai ter que passar por um processo de reinvenção do Estado, para que se adapte a essas novas tecnologias, para ele poder ter essa velocidade equivalente, né? Exatamente. Como eu disse, assim, é uma revolução muito grande em toda a sociedade. E aí, obviamente, todos os poderes, sobretudo no legislativo, conseguir entender, absorver e criar leis que quando a lei... outro dia, uma lei no Brasil demora, às vezes, 3 anos para ser aprovada.
no Rio de Janeiro. Então, 3 anos já mudou, a sociedade já mudou, a inteligência já mudou. No mundo digital, mudou tudo. Então, a legislação está sempre a reboque. E essa é a dificuldade. Só que, assim, volto assim, à parte otimista, eu acho que a sociedade vai, de uma maneira ou outra, lidar com isso. E absorver isso, né? Absorver e aprender a lidar. Como que vai lidar com isso? Então, a internet, de quando eu me conectei a primeira vez, é totalmente diferente da de hoje. Pensar que existiria uma rede social, YouTube, etc., era algo inimaginável. No começo da internet, o que a gente vai ter daqui a 10 anos é uma outra realidade. Totalmente sem diferente. dúvida. E vamos ter que nos adaptar a ela. E você tem essa questão dos poderes, né, hoje, Oriente e Ocidente, onde você tem o Oriente que não tem, né, de Oriente eu digo China, você não tem uma legislação de proteção de dados, você tem um governo centralizado que tem acesso a todos os dados, ou seja, seus dados pessoais, bancários, educacionais, médicos, e você abastece a inteligência artificial com essa base de dados, e você tem os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma legislação que tem uma privacidade, onde ele não consegue acessar toda essa base de dados, ele fica em desvantagem em relação à China, em termos de abastecer a inteligência com essa base. Então, o aprendizado de máquina lá... Insumo, né? Exatamente, vai se dar com uma velocidade maior do que nos Estados Unidos por causa da legislação. Então... Isso explica um pouco o que está acontecendo lá agora, né? Exatamente, eles estão sentindo essa pressão. Nos Estados Unidos teve um projeto... que foi do governo junto ao Google, que quando os funcionários do Google souberam que era o exército americano que era o contratante, eles boicotaram o projeto. Isso não acontece na China. Não, porque a China sempre foi ditadura, né? Então, na China você tem câmeras em todas as ruas de reconhecimento facial. E reconhece e sabe cada passo de qualquer cidadão na China. Nos Estados Unidos, na Europa, você tem uma questão de privacidade. Então, tem uma polêmica nisso. Então, só que os Estados Unidos hoje está vendo que se ele não liberalizar certas coisas, ele não compete. Rapaz, você está entrando num assunto fantástico do ponto de vista político, que eu nem sei qual é o nome disso, mas é geopolítica e tecnologia, geopolítica e inteligência artificial, geopolítica... Não tem mais, é um blur. Não tem diferença entre geopolítica e tecnologia. A guerra é tecnológica. A guerra é tecnológica, a guerra não é mais com armas, a guerra é tecnológica. É aquela questão, se o Google ou a Apple desligarem o iOS, eu nem sei se eles são capazes disso tecnicamente, mas acredito que sim, você para um país, qualquer país. Você vai ter que voltar aqui, cara, só para a gente conversar sobre esse assunto, porque o nosso tempo acabou, infelizmente. Que droga, estava tão bom. Ai, desgraça, né? Marcos, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi uma conversa excepcional. Eu quero até que você escreva um artigo para mim, né? Eu espero que vocês também tenham gostado do episódio tanto quanto eu gostei. Se você gosta de assuntos instigantes, intrigantes, densos, dê uma olhada no site da revista Insight Inteligência. Nosso acervo digital tem mais de 1000 artigos gratuitos sobre os temas mais diversos, desde política e economia até arte e sociedade. E, para quem não sabe, agora você pode comprar uma edição impressa da Insight Inteligência no nosso site ou nas lojas da Livraria da Travessa. Por fim, não esquece de seguir a Insight Inteligência e o canal Meio nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade do programa, não ficar para trás, né? Para trás tecnologicamente e informacionalmente. Até o próximo Diálogos. Aí, dica de ouro para você que não perde um filme que te põe para refletir e descobrir novos pontos de vista. Woodstock. 3 dias que definiram uma geração, contados por quem fez esse festival acontecer, os seus produtores. Espere depoimentos de quem viveu intensamente esse momento, com todos os seus percalços, desafios e curiosidades. É para não piscar o olho. Coração partido tem cura. E não sou eu quem está falando, tá? É a ciência da separação. Amor e Dor mostra os efeitos no nosso corpo do apaixonamento e do término. E o melhor, você vai conhecer potenciais estratégias para
para curar um coração partido. É bem mais do que interessante, tá? O experimento econômico realizado pelo Fed, o Banco Central Americano, por 14 anos, nessa tentativa de revitalizar a economia americana, é o mote de a era do dinheiro fácil. Conhecida como a política de dinheiro fácil, a produção mostra suas consequências amplas e desastrosas, como o aumento da desigualdade social e, claro, a ascensão da extrema-direita. Fundamental para entender os rumos da economia mundial hoje. Sabia que a ascensão dos evangélicos no Brasil e no mundo foi impulsionada pela indústria do petróleo e a sua aliança com a direita? Essa é apenas uma das revelações de Evangélicos, da Fé ao Poder. É um documentário obrigatório para mergulhar nessa corrente do cristianismo que forma grande parte do eleitorado no Brasil. Gostou? Essas produções estão disponíveis no aplicativo de streaming do Meio. Por R$15 por mês você encontra uma curadoria sempre atualizada que você não vê por aí. E ó, o cancelamento pode ser feito a qualquer momento e é fácil. Vem para o Meio Premium.